Agora 11 horas e 37 minutos, um assunto mais leve aqui no Headline News. Nesta semana, a TV Jovem Pan News completa 1 ano no ar e você acompanha conosco uma série de reportagens sobre essa importante mudança da rádio que virou TV. Confira a terceira reportagem especial com Marcelo Matos. A história da Jovem Pan é marcada pelas grandes coberturas, a rápida mobilização da reportagem em torno de fatos que entram para a história. O incêndio do edifício Joelma, acidentes aéreos da TAM, enchentes, o impeachment de Collor, de Dilma, as eleições, confisco da poupança, Plano Real, futebol, Copa do Mundo, Fórmula 1, sempre com a agilidade do rádio para as informações ao seu público. E logo na estreia da TV Jovem Pan News, um ano marcado pela guerra, a invasão russa contra a Ucrânia, acompanhada pelo correspondente Luca Bassani. Esses momentos de tensão antes mesmo da guerra, além, é claro, de toda a nossa equipe que esteve bem próxima a mostrar tudo aquilo que tem acontecido no território ucraniano por 8 meses. Tive a oportunidade de também ver de perto a crise dos refugiados pelos outros países do leste europeu, indo à Romênia, à Eslováquia, à Hungria, para mostrar para a nossa audiência os dramas humanitários deste conflito que tem tido impactos por todo o mundo, principalmente na questão econômica, também diretamente aqui da Alemanha, mostrando o que a crise energética pode promover com a chegada do inverno, além, é claro, daqueles políticos que saíram e que conseguiram ser eleitos neste contexto de guerra, como as eleições na França, também as eleições na Itália e tantos outros eventos geopolíticos que vão marcar a nossa geração. Luca Bassani também cobriu a morte da Rainha Elizabeth II, as cerimônias e o funeral, além da ascensão do rei Charles III. A programação especial foi comandada por Adalberto Piotto. Uma cobertura gigantesca em que a gente pôde explorar todos os aspectos do simbolismo que tinha aquele momento, do reinado da Rainha Elizabeth, de todas as transformações pelas quais ela passou no século XX e influenciou também o século XX. E aqui a gente pôde trazer muita gente, numa cobertura muito extensa, de longas horas, mas o que não faltou foi justamente tema para ser discutido. Tamanho era, obviamente, o reinado da Rainha Elizabeth e a cobertura que nós pudemos fazer aqui com muitas opiniões e, claro, olhando para o passado, entendendo todo o presente que era aquele momento simbólico da morte da rainha, da mais longeva monarca do Reino Unido, da história do mundo, mas que a gente viu também, por outro aspecto, o quanto que ela tinha influenciado não só e mudado o ponto de vista dela em relação ao planeta, mas o quanto que ela tinha influenciado as gerações. Um fato importante não tem hora para acontecer, por isso que você precisa ter uma redação 24 horas por dia acompanhando tudo que acontece no Brasil e, evidentemente, no planeta. E diante de uma questão tão relevante, um acontecimento, por exemplo, como a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, você desmobiliza a sua grade habitual e passa a debater aquele assunto com profundidade. A redação começa então a trabalhar pessoas que possam ser entrevistadas, pessoas que estão próximas do local, nossos correspondentes, evidentemente espalhados aí pelo mundo com a análise e a repercussão mundial. Algumas coberturas nós não podemos enviar um repórter quando acontece alguma coisa aqui muito próxima, numa afiliada, você desloca os repórteres rapidamente para o local, enquanto a redação dá o suporte para que você possa trazer a questão importante cada vez mais rápida, aquela resposta que o ouvinte quer esperar e quer acompanhar, evidentemente, aqui na Jovem Pan. Claro que também há coberturas esperadas, por exemplo, o segundo turno das eleições, então toda uma mobilização aqui dos profissionais para trazer todos os fatos que vão nortear esse segundo turno, por exemplo, no próximo domingo. A apresentadora do Jornal Jovem Pan, Lívia Zanolini, lembra da primeira cobertura especial da TV. A morte da cantora sertaneja Marília Mendonça. Eu não me lembro exatamente da hora em que a notícia foi confirmada, desde o momento em que o avião caiu, já foi aquele alvoroço na redação, mas a partir do momento que houve a confirmação, daí um jornal colou ao outro, a programação não parou, não tinha boa tarde, boa
noite, era um jornalista, um âncora de um telejornal já passando para outro. Um trabalho que envolve toda a equipe e não tem hora para acabar, destaca o apresentador Daniel Caniato. Essa emissora conseguiu transpor o DNA do rádio, a rapidez do rádio para a televisão. E isso faz toda a diferença para os jornalistas que trabalham em coberturas especiais. Eu me lembro de algumas que fizeram toda a diferença, não somente para o canal, mas para os jornalistas, para os radialistas, os produtores que aqui trabalham. Na política, o comentarista José Maria Trindade acompanhou a Constituinte de 1988, o impeachment de Collor, de Dilma, diariamente faz a apuração dos bastidores do Congresso e analisa a repercussão em Brasília da chegada da TV Jovem Pan News. Esse primeiro ano da Jovem Pan foi realmente uma explosão. Eu nunca vi nada parecido. Os outros veículos só não fazem matéria sobre esse case, que é um case nacional ou talvez internacional, por inveja ou talvez por medo de um concorrente que chegou rapidamente e ocupou seu lugar na mídia nacional. A Jovem Pan hoje é uma TV de respeito. Numa das eleições mais disputadas da história do Brasil, o Grupo Jovem Pan se prepara para mais uma grande cobertura neste domingo. No primeiro turno, a rede de rádio, site, TV Jovem Pan News, canais digitais e o aplicativo Panflix registraram mais de 60 milhões de visualizações nas transmissões digitais. 51 mil novos seguidores, além da vice-liderança entre os canais de notícias de TV, com 3,5 pontos de audiência. Durante 17 horas, mais de 120 emissoras de rádio espalhadas em todo o Brasil retransmitiram o conteúdo produzido para 2.500 cidades e nas plataformas digitais, sobretudo no YouTube, a Jovem Pan News chegou a registrar um pico com mais de 670 mil pessoas assistindo simultaneamente. Pois é, né, Manuel? Esse bebê de um ano que é a Jovem Pan News já estreou cheia de desafios, né? Esse bebê cheio de desafios. Além de ser um ano eleitoral, 2021, véspera de ano eleitoral, tem todas aquelas questões que envolvem o desafio de colocar no ar uma estrutura nova. Então, por todos os lados, foi um desafio para a Jovem Pan News e, pelas informações que a gente acompanhou na reportagem, pelo que os dados mostram, né, para a gente tem conseguido enfrentar e vencer esses desafios com sucesso, né? Lívia, eu queria aproveitar para falar uma coisa sobre a Jovem Pan, né? Já que a Jovem Pan, graças a Deus, ela tem uma vantagem muito grande sobre a mídia tradicional. A Jovem Pan ela dá uma liberdade absoluta de pensamentos mais diferenciados. Eu percebo claramente que a Jovem Pan é uma emissora que acredita num valor que é muito importante para qualquer sociedade livre, para qualquer sociedade democrática. A Jovem Pan acredita na liberdade de imprensa. Nós vemos aqui na Jovem Pan comentaristas de direita, comentaristas de esquerda, comentaristas que não manifestam sua opinião política. Nós encontramos na Jovem Pan comentaristas que foram censurados, encontramos comentaristas que defendem medidas do TSE. Todos eles encontram espaço na emissora. Jovem Pan, ela consegue o seu lugar porque no momento em que ela se torna plural, ela permite que as pessoas individualmente cheguem às suas próprias conclusões. Esse é um tipo de respeito importantíssimo, porque faz com que o telespectador saiba que ele é considerado um ser pensante, inteligente, dotado da liberdade de chegar às suas próprias conclusões. Quando a Jovem Pan, ela permite toda essa liberdade, ela traz para os meios de comunicação um exemplo do que verdadeiramente é um jornalismo de qualidade, sério e tendente a todo tempo a prestigiar mais do que tudo o nosso telespectador. Então, Jovem Pan, muito obrigado pelo espaço de sempre. Agora, você acredita, Emanuel, que esse momento delicado, né, que envolve essa decisão polêmica do TSE, que envolve a Jovem Pan News, tende a fortalecer a emissora daqui para frente? O que eu vejo, Lívia, é que o valor da liberdade de expressão no Brasil nunca foi um valor que a população como um todo pensava, defendia, batalhava. A gente vê alguns outros valores, a população defendendo questão de armamento, de se armar ou desarmar, aborto ou não aborto, Estado laico ou Estado mais voltado à religião,
famílias no sentido mais amplo, no sentido mais restrito. Pela primeira vez, por conta desta censura Jovem Pan, a população brasileira entendeu como a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão são essenciais para que nós possamos ter todos os nossos outros direitos. Porque sem liberdade de expressão, sem liberdade de pensamento, sem a liberdade jornalística, logo nós teremos algum burocrata nos dizendo o que fazer. Então, sim, a Jovem Pan conseguiu unir o Brasil em prol da defesa da liberdade de expressão. Perfeito. Agora, 11 horas e 47 minutos. Emanuel Pessoa, nosso comentarista, obrigada pela participação mais uma vez. Obrigado, Lívia. Parabéns pelo ano a todos vocês. Muito obrigada. Boa noite a você. Boa noite. Boa noite a você também que esteve conosco ao longo desta edição de quarta-feira. Muito obrigada pela audiência, pela companhia. Uma ótima noite a você e até amanhã.